Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que está, olha, literalmente reescrevendo as regras do jogo no mundo do conhecimento. Inteligência artificial na ciência. A nossa fonte principal é um editorial do universo da enfermagem, mas o que vamos discutir aqui vai muito além. Com certeza. Isso vale para qualquer pessoa que se interessa por como as ideias nascem, como são validadas, né? Exato. O que a gente quer desvendar hoje é como a comunidade científica está se virando. Porque, de um lado, a IA é uma ferramenta, assim, incrível. Do outro... É um prato cheio para dilemas éticos. Exatamente. E, para começar, acho que nada melhor do que um caso que é quase uma comédia de erros. Um artigo científico foi publicado e, logo depois, teve que ser retratado. Cancelado, basicamente. E o motivo é inacreditável. A primeira frase da introdução era um recibo de que o autor não teve o menor cuidado. A frase dizia: certamente, aqui está uma possível introdução para o seu tópico. É o equivalente acadêmico de esquecer de tirar ou inserir texto aqui de um modelo. Se não fosse um sinal de um problema tão sério, sabe? Seria até engraçado. Totalmente. Mostra uma falta de cuidado, uma pressa que é, assim, assustadora. Alguém simplesmente copiou, colou E submeteu. e submeteu, sem nem ler a primeira linha. E o mais chocante é que isso passou pela revisão por pares, por todo o sistema e foi publicado. Nossa. É um caso extremo, claro, mas que joga uma luz muito forte na tensão do momento. E essa tensão é super interessante porque não é só sobre pegar alguém no pulo fazendo errado, né? É sobre a nossa própria prontidão ou a falta dela para lidar com uma tecnologia que evoluiu muito mais rápido que as nossas regras. Muito mais rápido. A gente fala de há décadas, mas o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022 foi o Big Bang para o público geral. Os números são absurdos, a ferramenta bateu 100 milhões de usuários em 2 meses. 2 meses. Para se ter uma ideia, o Instagram levou 2 anos e meio para chegar nisso. Virou a aplicação de consumo que cresceu mais rápido na história. De um dia para o outro, estava na boca de todo mundo. Exato. E o que é fascinante é que o termo inteligência artificial, ele é de 1956. Nossa, muito antigo. A tecnologia estava ali cozinhando, em fogo baixo, em laboratórios por mais de 60 anos. O que mudou não foi o conceito, foi a porta de entrada. A interface, né? Exato. O ChatGPT foi a primeira vez que essa tecnologia super complexa ganhou uma cara amigável, uma simples caixa de diálogo. Foi como se, por décadas, a eletricidade existisse, mas só engenheiros soubessem ligar os fios. De repente, alguém inventou um interruptor. Boa analogia. O objetivo da IA sempre foi simular a cognição humana, aprender, raciocinar, resolver problemas. Mas agora, qualquer um podia conversar com ela. E claro, o mundo acadêmico, que vive de informação, sentiu esse tremor na escala Richter máxima. Só em 2023, um ano depois do lançamento, a gente encontra mais de 2.000 estudos sobre o ChatGPT na base de dados médica PubMed. E quase 5.000 na Scopus. É uma explosão. Então, os pesquisadores, sendo pesquisadores, primeiro correram para estudar a ferramenta. Mas logo depois veio o passo seguinte. E a primeira grande crise existencial. Artigos que começaram a ser publicados listando o próprio ChatGPT como coautor. E aí a comunidade científica pisou no freio com tudo. A reação foi assim quase um levante coordenado às maiores autoridades globais em ética de publicação, os guardiões das boas práticas. Certo. Eles se reuniram e basicamente disseram em uníssono: um robô não pode assinar um artigo. Fim de papo. Eu entendo a reação instintiva, mas... Vamos pensar um pouco fora da caixa por um segundo. A gente dá autoria a corporações em alguns contextos. Qual é a barreira fundamental que impede uma IA ou a empresa por trás dela de assumir esse papel? É uma questão puramente filosófica ou tem implicações práticas, legais, que tornam isso impossível? Excelente pergunta. E ela vai no centro da questão. Não é só filosofia, é a base de todo o sistema. A palavra-chave é responsabilidade. Responsabilidade. Quando um cientista assina um artigo, ele está fazendo um juramento. Ele está dizendo: eu garanto que cada dado aqui é verdadeiro, que cada análise foi honesta
e que este trabalho é original. Se houver um erro, uma fraude, plágio, a responsabilidade é minha. Podem vir atrás de mim. Entendi. Autoria é sinônimo de prestação de contas. Agora, como você responsabiliza um algoritmo? Não tem como. Se um artigo com dados gerados por IA levar a um tratamento médico que prejudica pacientes, quem vai para o tribunal? O CEO da OpenAI? O servidor onde o modelo roda? A máquina não pode ser responsabilizada. Ela não tem carreira para perder, reputação para zelar, nem consciência para pesar. Faz todo sentido. A autoria precisa ser humana, porque a responsabilidade é e sempre vai ser humana. Entendi perfeitamente. A autoria não é só um crédito, é um passivo. É um risco que se assume. E um algoritmo não assume riscos. E a partir dessa decisão fundamental, as grandes editoras como Elsevier e Springer Nature tiveram que traduzir esse princípio em regras práticas, né? Um tipo de manual de etiqueta. Exatamente. E esse manual pode ser dividido em duas partes bem claras. O que pode e o que não pode. Ok. No lado do que é permitido, está o uso da IA como um assistente de estilo. Por exemplo, para melhorar a gramática, a clareza, a fluidez do texto. Isso é uma mão na roda, sabe? Especialmente para pesquisadores que não estão escrevendo na sua língua nativa. Sim, democratiza bastante. A IA nivela o campo de jogo. Permite que uma boa ideia de qualquer lugar do mundo seja comunicada com a mesma clareza. Certo, isso parece bem razoável. O que mais está liberado? Ajustes simples em imagens. Alterar brilho, contraste, coisas que não modificam a informação contida na imagem. Um tratamento básico. Isso. Pense como um tratamento de foto que não altera o rosto da pessoa. E, claro, usar a IA para buscar artigos, para ajudar a escrever um código de computador, para analisar dados. Nessas funções, ela é uma ferramenta de produtividade. Ok, agora vamos para a parte polêmica. A lista de proibições. A número 1, obviamente, é listar a IA como autora. Já cobrimos isso. Mas e a geração de conteúdo? Eu não posso, por exemplo, pedir para a IA escrever a seção de resultados do meu estudo? De jeito nenhum. Esse é o grande não. Usar a IA para gerar texto original, dados, imagens, tabelas, conclusões é estritamente proibido. A menos que... A menos, claro, que o seu estudo seja sobre a capacidade da IA de fazer isso. Ah, entendi. Nesse caso, o uso da ferramenta é a sua metodologia e precisa ser descrito com um detalhe absurdo. Mas num estudo convencional, a geração de conteúdo intelectual é o trabalho do autor. Pedir para a IA escrever os seus resultados é o mesmo que pedir para um colega fazer e depois assinar o trabalho sozinho. É fraude acadêmica. Exato. Ok. Então, no fundo, a comunidade científica criou uma espécie de checklist para usar IA sem culpa? É a melhor definição. E esse checklist tem só duas perguntas. A primeira é: se algo neste trabalho estiver errado, quem assina embaixo? A resposta tem que ser, sem dúvida, o autor humano. Certo. E a segunda? A segunda é: eu fui 100% transparente sobre como usei essa ferramenta? Se a resposta for sim para as duas, você está no caminho certo. A transparência é chave. Crucial. Os autores agora precisam incluir uma seção na metodologia explicando qual IA usaram, qual versão e para quais partes do manuscrito ela foi usada. E é importante dizer que ferramentas que já fazem parte do nosso dia a dia, tipo um Grammarly ou um gerenciador de referências como o Mendeley, Essas não precisam ser declaradas. isso, já se entende que elas são parte do processo. Ok, então o cenário inicial foi de um certo pânico, né? Com a comunidade científica correndo para criar barreiras de proteção. Mas o que eu achei mais fascinante na nossa fonte foi o que veio depois do não pode. É a virada de chave do medo para a curiosidade, onde os pesquisadores começaram a perguntar: ok, já que a IA está aqui para ficar, como a gente pode transformar ela na melhor assistente no laboratório que já tivemos? Perfeito. A discussão amadureceu. E é aqui que as coisas ficam realmente práticas e, para mim, empolgantes. Sim, saiu da proibição e foi para a otimização. O potencial de acelerar a ciência é gigantesco se a gente souber usar bem. E as ferramentas que estão surgindo são impressionantes. Vamos dar exemplos concretos. Uma das tarefas mais longas e, convenhamos, mais tediosas da pesquisa é a revisão da literatura. Sem dúvida. Você passa semanas, meses, lendo centenas de artigos.
Agora surgirão ferramentas como o SciSpace e o Consensus. Elas funcionam como um motor de busca de respostas. Como assim? Em vez de jogar palavras-chave e receber uma lista infinita de artigos, você faz uma pergunta direta, tipo: qual é a evidência de que o medicamento X reduz o risco de infarto em pacientes diabéticos? A IA não te dá uma lista de artigos, ela lê os artigos por você e te entrega o parágrafo exato onde a resposta está, com a fonte citada. Uau! Isso é uma mudança de paradigma. A ciência é construída sobre o trabalho anterior, né? Acelerar a forma como a gente acessa e sintetiza esse conhecimento, isso libera um tempo e uma energia mental absurdos. Exato. Em vez de passar 80% do tempo procurando agulha no palheiro, o pesquisador pode usar esse tempo para pensar, para conectar os pontos que ninguém conectou. Exatamente. E outro gargalo é a leitura em si. Você acha aquele artigo de 50 páginas, que parece perfeito, mas precisa de uma informação específica. Aí entra o chat PDF, que eu acho genial. Você sobe o PDF na plataforma e pode literalmente conversar com o documento. Sei. Eu posso perguntar: qual foi o tamanho da amostra nesse estudo? Ou me resuma as limitações apontadas pelos autores. Ele responde citando a página. É como ter um assistente especialista naquele único artigo. Isso. E na mesma linha tem o Explain Paper, que ataca o problema da complexidade, do jargão técnico. Exato. Muitas vezes um artigo tem um jargão tão específico, no Explain Paper você seleciona um trecho, uma equação, e pede para ele explicar, como se eu fosse uma criança de 5 anos. Ou para um estudante de graduação. Ou em detalhes para um especialista. Ele ajusta o nível de profundidade. Isso democratiza o acesso ao conhecimento, sabe? Quebra as barreiras da linguagem. Essa função é fantástica. E claro, além dessas ferramentas super especializadas, os chatbots mais famosos, como o ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, eles são ótimos para a fase de brainstorming. Você pode usar como um parceiro de debate incansável. Pedir para ele sugerir subtemas, listar palavras-chave, até ajudar a montar o esqueleto inicial de um artigo. O que todas essas ferramentas têm em comum é que elas não substituem o pensamento crítico do pesquisador. Elas o potencializam. Boa. Elas automatizam as tarefas mais mecânicas, encontrar, extrair, resumir, para que o cérebro humano possa focar no trabalho nobre, analisar, interpretar, questionar, criar. Nenhuma dessas ferramentas vai te dar a grande ideia, o insight original, mas elas podem limpar todo o terreno ao redor para que você tenha mais chance de encontrar essa ideia. Certo. O que nos leva a uma nova necessidade, claro, o letramento em IA. Não basta ter a ferramenta, é preciso saber como usá-la de forma crítica. Saber fazer as perguntas certas. E principalmente saber desconfiar das respostas. E essa dualidade, esse potencial para o bem e para o mau uso, nos leva à analogia final que a nossa fonte usa e que eu achei brilhante. Ela compara a IA ao deuteragonista do teatro grego antigo. Ah, interessante. Nas peças gregas, o protagonista é o herói, mas sempre existe o deuteragonista, o segundo em importância. E o papel desse deuteragonista era fascinante. Ele nunca era neutro. Ele podia ser um melhor amigo, o aliado que ajudava o protagonista a atingir seu potencial máximo. Ou podia ser o rival. Exato, o antagonista que criava os conflitos, os obstáculos. A metáfora é perfeita porque a IA já subiu no palco das nossas vidas. Ela não está mais na coxia. Ela já está em cena. A questão não é se ela vai participar da peça, mas qual papel nós, os protagonistas, vamos dar a ela. Então, o que tudo isso significa? Que a tecnologia em si não tem moral, não tem intenção. É um espelho das nossas. Vamos escalar a IA para o papel de aliada, usando-a para acelerar descobertas, curar doenças, ou vamos, por preguiça ou descuido, transformá-la numa rival, uma muleta que atrofia nosso próprio pensamento crítico. Exatamente. O texto resgata aquela famosa frase do Stephen Hawking: a IA pode ser a melhor ou a pior coisa que já aconteceu à humanidade. É uma frase forte. E a beleza e o terror dessa frase estão no fato de que a escolha não está no código do algoritmo. Está em nós. Está nas regras que criamos, na ética que aplicamos. A IA pode te ajudar a encontrar 100 artigos, mas a faísca da descoberta que conecta a ideia do artigo 7 com o do artigo 83... Essa faísca ainda é exclusivamente humana. Ainda é.
No final das contas, a mensagem que fica é que a integração da IA na ciência não é mais uma questão de si, mas de como. O caminho que está sendo construído é o de um uso ético, transparente e responsável. Um cenário onde a tecnologia amplifica a cognição humana, não a substitui. É sobre ter um copiloto inteligente. E não sobre entregar a direção e ir para o banco de trás. Exato. E para encerrar, fica uma reflexão que vai além dos laboratórios. A nossa fonte foca em como a IA está mudando a produção da ciência, mas isso levanta uma questão mais ampla para todas as pessoas. Qual seria? À medida que essas ferramentas se tornam cada vez mais competentes em sintetizar informações, em explicar qualquer tópico de forma simples e instantânea, como nós, como indivíduos e como sociedade, garantimos que continuamos a desenvolver nossas próprias habilidades de pensamento crítico, de leitura profunda, de raciocínio complexo, em vez de simplesmente terceirizarmos nosso entendimento para uma máquina?